Amores, voltando. Nós não tivemos a última aula, nós tivemos a última aula de forma assíncrona por conta do feriado, né? Então, a nossa aula passou para o sábado e vocês tiveram uma atividade de organizar o diário de vocês. Boa parte de vocês já tem o seu diário bem organizado, não tem que fazer nada, então, quanto a isso. Só que alguns de vocês têm algumas atividades avulsas. Então, essas atividades, todas as atividades de artes têm que ir para o diário. Caso seja um vídeo, caso seja alguma coisa, caso seja um vídeo, uma gravação de áudio, alguma coisa assim, aí vocês têm que pelo menos citá-la no diário. Gravação de áudio enviado para a professora, ou declamação do poema tal, dança tal, interpretação tal, peça teatral tal, tem que citar música tal, o que fez. Pelo menos isso, tá? Alguns de vocês até conseguiram colocar o vídeo sem colocar no YouTube e colocar direto no diário, mas isso não é obrigado. Obrigado é, se vocês têm vídeo, alguma coisa assim, colocar ali a citação. No caso da entrevista, não precisa, por quê? Porque a entrevista, vocês colocaram o resumo. Se alguém não colocou o resumo, precisa ter o resumo da entrevista, como nós combinamos, como está lá nas atividades, tá? A partir desse semestre, diário incompleto e atividade entregue fora do diário vai ser descontada nota. Caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem marcar a recuperação paralela. Então, se alguém ainda não lembra como fazer recuperação paralela, vocês vão entrar ali, deixa eu ver, vocês vão entrar no link, e daí o link vai aparecer uma página dizendo para vocês que é a página explicando para vocês o que é recuperação paralela, para que ela serve, que ela não é recuperação de nota. Então, lembrem que recuperação paralela é se eu não entendi alguma coisa, se eu não... Deixa eu fazer diferente. Se eu não entendi alguma coisa, se eu não consegui gravar algum conteúdo, e daí sim, né, se eu não entendi, se eu estava na aula, mas não entendi alguma atividade, alguma coisa assim, já te deixo falar, Paola, só um pouquinho, tá, meu amor? Então, se há alguma coisa assim, eu vou usar a recuperação paralela. O link que vocês recebem, que eu posso mandar de novo, vai direto para essa página. Michel, não tem problema, eu posso verificar, já vou chegar nesse ponto. Então, se vocês precisam de ajuda para fazer as atividades, a partir de agora, óbvio que eu não vou deixar de responder vocês, mas ajuda que demande mais trabalho, vocês vão entrar aqui no link, vão ler as instruções e vão solicitar recuperação paralela, tá? Então, o link vai mandar vocês para vocês vão ter aqui, não é o link, aqui no Faça Sua Solicitação, vocês entram no curso de vocês, e daí, entrando no curso de vocês, vocês vão entrar na página de solicitação, que é esse Google Forms, vão preencher isso aqui. Por que tudo isso, prof? Porque dessa forma, fica registrado, e fica registrado tanto para segurança minha como de vocês, que vocês solicitaram recuperação paralela e que vocês solicitaram recuperação paralela e que a professora deveria ter atendido vocês, pelo menos, tá? Prof, eu não tenho mais meus arquivos. Então, me manda uma mensagem ou combina
Não, Gabriel. Tudo bem, Ana, aqui tá chovendo bastante também, não sei. Por isso que que eu tô falando direto sem interromper, eu já vou responder as perguntas. Mas então, assim, se alguém não tem mais as suas atividades, me manda uma mensagem que as atividades que eu tiver salva da pessoa, eu posso mandar para ela. Porque o que acontece? Cada um de vocês tem uma pasta. Então, cada um de vocês tem uma pasta, a pasta das aulas, a pasta das turmas, e daí nas turmas, cada aluno, mesmo os desistentes, tem a sua pasta. Eu vou abrir essa pasta, vou olhar os arquivos que tem nessa pasta e vou mandar para vocês. Sendo assim, caso alguém tenha alguma dificuldade, caso alguém tenha perdido algum trabalho, essa pessoa me avisa e a gente reorganiza. Essa atividade não é necessária para quem tem o diário todo em dia. Então, quem tem o diário lá todo certinho, o diário todo direitinho, com todas as atividades, eu não preciso refazer. É só uma chance para quem não fez as suas, não conseguiu, não se deu conta que precisava, se atrapalhou. Luciano, já te deixo falar, a Paola levantou a mão antes na outra sala, tá? Então, quem teve alguma dificuldade para fazer, tem essa última chance de organizar as atividades do primeiro semestre. Ah, prof, mas é injusto com quem fez tudo. Não, porque a pessoa não vai ter que fazer nada nessa aula. Então, a pessoa já fez, está livre e liberada. Ah, prof, mas não dava para dar uma recuperação de nota? Dá para recuperar 50% do que faltou. Então, se faltou 10 pontos para a pessoa, dá para recuperar 5. Se faltou 3 pontos, dá para recuperar 1,5. Porque senão não seria justo, e mais porque vocês realmente têm que ter algum estímulo para funcionar. Paola pergunta. Prof, tipo assim, ó, que a senhora falou que nas próximas aulas é para entregar o diário de bordo, mas que nem assim, é para entregar ele todo completinho, né? Todo completinho. Aí, que nem, só que tem que aquela questão do peso, que não se gasta, dá até um peso, né? Como assim? Dá, tipo, só tanto, até tanto GB. Ah, mas isso cada professor pode formatar. As atividades de artes podem ter até 50 mega. Então, 50 GB, 50 mega. Mas é um tamanho que é muito difícil que vocês atinjam, tá, Paola? Muito obrigada, a tua pergunta foi bem importante. Então, é possível fazer essa formatação lá no SIGA, na disciplina de artes, ele aceita as atividades maiores. Tá. Gabriel, já te respondo. Luciano. Eu queria saber se o arquivo que eu enviei para a professora do diário de bordo estava completo, porque eu enviei, a professora viu e não me respondeu nada. Eu não te respondi, não respondi ninguém. Na verdade, respondi pouquíssimas pessoas. Durante as próximas semanas eu vou mandar um parecerzinho para vocês dizendo o que está faltando e o que está completo, tá? Não fiz porque eu queria, se eu fiz, era assim, a escolha era simples. Ou eu fazia com parecer para vocês, e daí não entregava as notas, vocês não tinham notas na impressão dos boletins, ou vou mandar no SIGA, Antônio, mas alguns de vocês eu já conversei. Quem eu disse assim, que o diário estava, que eu pedi para usar o diário como modelo, essas pessoas estão com o diário perfeito, completo, não precisa mudar nada. Tá? E mais algumas também estão. Eu vou mandar no SIGA, o parecerzinho, e vou mandar no e-mail para quem precisa recuperar.
Então, vocês vão receber essas mensagens ao longo das próximas 2 semanas, dizendo o que precisa organizar no diário de vocês. Dito isto, o caso do Gabriel ali, que o Gabriel coloca no chat, é o caso que eu falei antes. Quem tiver problema que não... apaguei minhas atividades, não tenho mais minhas atividades, precisei formatar meu computador, sei lá o que aconteceu, eu posso mandar as atividades que eu tenho comigo, só a gente entra em contato depois da aula, porque agora na aula a gente vai se perder, não adianta a gente tentar combinar agora, tá? O que acontece? Eu acho que é isso, gente. Prof, Pode falar, não vi quem tá falando. é o Gabriel. Fala, Gabriel. Só para avisar, tipo, que eu posso correr o risco de cair a minha internet aqui e eu sair da aula, mas é por causa da chuva, entendeu? Eu acho que Se está eu chovendo em pudesse toda a região, Gabi. A Ana também falou aqui em Frederico. Quem está em Frederico está batendo água desde de manhãzinha, desde o início da manhã ali. Então, fiquem bem tranquilos, tá? A aula de hoje não tem todo o conteúdo nos slides. E daí, se vocês caírem, só assistam a gravação depois, tá? Por via das dúvidas. Isto? Gabi, tá certo? Beleza, prof. Obrigada, querido. Gisele, pode falar, meu amor. Ô, prof, eu tô com o meu diário de bordo completinho, só que eu não tô gostando dele, ele não tá muito bonitinho, sabe? Eu posso refazer ele com um novo designer, alguma coisa diferente? Vocês sempre podem modificar, tá? O que importa, o que precisa é ter todas as atividades, mas como ele é uma coisa pessoal e como a gente está tendo essa oportunidade de fazer no computador, vocês podem modificar sempre que vocês quiserem, só ele precisa estar sempre completo, sempre que tiver atividade para entregar, tá? Ok, prof, obrigada. Não, por isso. Ana Carolina, depois Caroline. Prof, as atividades, eu acho que a única que eu não tenho é a da resposta da carta. Mas eu já coloquei ela agora no diário. Tá bem. Tudo bem. Depois eu vou ver com calma. Carol, com C. Prof, ainda sobre a pergunta da Gisele, se eu não me engano, tipo, se a gente for refazer ele com um novo design e tal, precisa enviar de novo? Vocês vão enviar com a atividade seguinte, né? Porque cada atividade vocês têm que enviar com o diário completo. Então, por exemplo, a atividade dessa aula, ela vai estar no diário. Vocês não podem mais mandar só a atividade dessa aula. Que foi a pergunta, acho que da Paola, do tamanho, porque o SIGA, em algumas disciplinas, o que acontece? A gente tem uma página de configuração da disciplina. Então, em algumas a página, o automático dela, ela salva em receber arquivos até 10 MB. Eu configurei para receber arquivos até 50 MB. Vocês conseguem tranquilamente mandar o diário de vocês. Se vocês mudam o diário de vocês, na outra atividade vocês vão me mandar completo. Então, não tem problema. Tá bom, obrigada. Deu para entender, Carol, a ideia? Sim, a minha dúvida era se precisava enviar nessa atividade, acho que é reorganização do diário de bordo. Não, se teu diário está completo, não. Tá bom. Tá? Mais alguma dúvida, amores? Fala, Dilaime. Pode falar, meu amor. Prof, eu não sei se o meu diário de bordo, quando eu entreguei para você, ficou completo. Eu vou mandar uma mensagenzinha para vocês e daí você confere, tá? Uhum. E depois da aula eu posso conferir para vocês. Ele tinha parte que eu ia tentar colocar lá no Word e não dava certo. Aí eu colocava o link. Aí eu não sei se você conseguiu acessar o link dos documentos. Consegui, porque eu consegui avaliar a tua atividade, Dilaime. Consegui, sim. É? Uhum.
senão tu teria ficado sem nota, ou com a nota em aberto. É sem nota mesmo, porque daí não seria por falta de entrega. Tá. E mais uma dúvida. Tem como ser outro dia, além da quarta-feira, a recuperação paralela? Tem. Eu vou começar a partir dessa. O que acontece? Quarta-feira, à tarde, é o turno de atendimento de alunos. Mas eu vou combinar com vocês, quando vocês preenchem ali, vocês mandam um WhatsApp de vocês para a gente. Vai abrir uma tabelinha, fiquem bem tranquilos que ninguém dos colegas tem acesso à tabela, só os professores têm acesso. Os professores vão entrar em contato com vocês individualmente. Se vocês quiserem também, se for uma dúvida, por exemplo, a Carol, vou usar a Carol e a Gisele que se manifestaram. A Carol e a Gisele e mais umas 3, 4 pessoas têm a mesma dúvida. E elas não querem fazer sozinhas. Vocês também podem pedir para ser atendido em grupos, não tem problema isso, tá? A gente vai combinando, vocês só vão pedir ali, caso vocês precisem, e daí a gente vai combinando, vai conversar com vocês e vai combinando, porque mesmo sendo que seja na quarta-feira, ou em outro dia, a gente precisa combinar com vocês, porque não vai ficar o dia inteiro. Pensem, imaginem vocês, a gente não fica o dia inteiro com essa tela aberta, né? Com tela de reunião aberta, senão a gente não consegue, senão a gente pagaria cada mico, que seria meme eterno. Entendi, prof. Então, tá bem. Dúvidas, amores? Dúvidas. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, então, entrem em contato com a professora, no caso, esta que vos fala, e a gente conversa e a gente se organiza. O que mais que eu ia dizer para vocês que não era mentira, é verdade verdadeira? A ideia é que vocês é um instrumento diferente. Vocês tiveram um tempo de adaptação, agora a gente vai ter que trabalhar certinho com ele, tá? Lembrem que não só em artes, tá? Mas por favor, lembrem que o segundo semestre tem um pouquinho mais de peso que o primeiro. Então, ninguém tá morto, não tá morto quem peleia. Agora, o importante é vocês manterem, quem tá no ritmo bom, manter o ritmo, quem deixou alguma coisa para trás, quem se atrasou, se atrapalhou, se organizar, e vamos que vamos para ano que vem eu encontrar todos vocês no segundo ano nos corredores do IFAR. Feitoria? Feito, prof. Tá ótimo. Então, tá bem. Combinado. Obrigada, Gecarla, por me responder, e Gabriel também. Maurício, quando vocês entrarem lá no SIGA, que é óbvio que vocês já sabem que tem que entrar na disciplina e não só olhar a página de atividades, né? Isso todo mundo já sabe, né? Ninguém mais vai lá em artes e entra só na atividade para responder. As pessoas, claro que entram na disciplina, em todas as outras disciplinas, história, sociologia, matemática financeira, matemática, programação, agricultura 1, todas essas vocês entram direto da disciplina, ninguém mais entra só na página de tarefas. Então, quando vocês entrarem lá, vai ter a aula, que eu vou ter que arrumar o número agora que eu vi, mas vai ter essa aula, vai ter as instruções da aula, onde está dito o que a gente vai estudar. Tudo isso que eu falei agora na introdução para vocês, só que de forma menos explicada, e vai ter esses slides. Daí vocês vão entrar lá e vão ver que são 22 páginas e vão dizer: oh, meu Deus, 22 páginas, a prof está louca! Não é para tanto. É só para ver se vocês estão acordados. São 22 páginas, mas tem muitas figurinhas, então fiquem tranquilos, tá? E a gente não vai se deter tanto.
Sim, a segunda carta conta nesse semestre. Porque senão daí que vocês não iam ter nota mesmo. Aí, então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como a arte, ela sempre foi uma necessidade humana. Ela é uma necessidade humana no sentido do ser humano se comunicar, se expressar suas emoções, expressar seus sentimentos, comunicar os perigos, se comunicar, comunicar suas crenças, comunicar para o outro alguma coisa da região, contar uma história, contar, passar alguma informação específica. Então, nesse sentido, a arte, ela anda casada com a necessidade humana de se expressar e de se comunicar. Ela vai, então, ter a ver com o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim, que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Por qualquer meio de expressão, isso inclui a arte. Então, significa que eu posso falar o que vier na minha cabeça? Não, não significa. Porque, por mais que nós tenhamos liberdade de expressão, ela não pode ferir o direito e a dignidade do outro. Porque, quando a gente fala em direitos humanos, esqueçam tudo que a gente já falou, a gente está falando, tudo que vocês já ouviram, a gente está falando de trabalhar a dignidade do ser humano. Então, trabalhar o direito da pessoa de ter uma casa, de ter um trabalho, de trabalhar, de receber pelo seu trabalho, de não ser escravo, de não ser escravo, de ter representação jurídica, de ter salário igual por igual trabalho. Então, é sobre isso que fala a declaração. E ela falando dos direitos, se eu tenho esses direitos, eu tenho deveres para conseguir ter esses direitos, que se a gente fosse só pelo que a gente quer, a gente tem a tendência de priorizar o nosso, e nem sempre isso seria justo. Então, eu não tenho direito, o direito à liberdade de opinião e expressão, ele não me garante falar o que vem na minha cabeça, porque eu não posso ofender a dignidade do outro. Então, eu entro no que é chamado de paradoxo da intolerância, que é de que eu não posso, de que eu tenho que tomar cuidado com opiniões intolerantes, que ser intolerante com opiniões intolerantes garante a tolerância e a liberdade de expressão. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai ter um material extra no Sigam para saber mais, tá? Vamos ver como é que isso se reflete na arte, para eu não ficar enrolando vocês, que vocês têm que ter um tempinho de descanso entre uma aula e outra, né? Entre artes e filosofia e informática básica, dependendo do curso, porque, né? Vocês também têm suas necessidades básicas. Então, a arte, para estudar arte como expressão e comunicação, a gente vai voltar lá para o surgimento da arte, para os primeiros registros que a gente tem. Os primeiros registros são dos povos ágrafos, ou seja, os povos de antes da escrita, do período que a gente conhece também como pré-história. Na pré-história, a gente tem registro de várias formas, de todas as formas de arte, de tudo que a gente chama de linguagens artísticas, sejam de artes visuais, de música, de artes cênicas e de dança. Então, nas artes visuais, vão ter as pinturas rupestres, vão ter os monumentos, vão ter as esculturas, vão ter as gravuras, as marcações em pedra. Na música vão ter os primeiros instrumentos, a imitação de animais e etc. E nas artes cênicas eu vou ter as representações do cotidiano, imitações, danças, rituais, e etc. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, Pro. Tá todo mundo vivo ainda? Sim. Tá bom. Sim. Ok. Então, a arte, ela surge com 3 propósitos. Como manifestação religiosa, o que a gente
o que a gente supõe é que, através dos registros e dos estudos, é que existia um culto à natureza e parte da arte vai representar esse culto à natureza. 2, expressão de si no mundo, marcar, eu passei por aqui, eu existo, expressar sua existência, então, expressão de si no mundo. E 3, representação do ambiente ao seu redor. Então, o que se supõe é que a arte surgiu com essas 3 características principalmente, tá? Claro, gente, eu coloquei essa tirinha para a gente pensar, a gente vai interpretar aquilo que chegou para a gente, mas não quer dizer exatamente como são povos ágrafos, são povos que não têm uma escrita que tenha chegado para a gente, que a gente possa decifrar. Por exemplo, do Antigo Egito, a gente tem os hieróglifos e tem a Rosa de Saron, que é um guia que foi descoberto, que permite que os estudiosos analisem o que está escrito lá, através daquelas figuras. Na pré-história, nós não temos algo assim. Então, a gente interpreta, com base em pesquisas, aquilo que está, mas não quer dizer que não vá, em algum momento, a gente descobrir que é diferente. Mas o que a gente interpreta, o que a gente tem de conhecimento até hoje, é o que nós vamos ver aqui. Então, uma das expressões mais comuns e que vocês mais vão ver, e que pode cair no Enem, pode cair se alguém for para alguma instituição que faça vestibular, e que pode cair em alguma prova, e que vocês podem ver em alguma reportagem, que vocês podem ver em algum livro, e que pode ser interessante para vocês, é a pintura rupestre. A pintura rupestre é aquela pintura... Alguém sabe o que é a pintura rupestre? Quase que eu dei a resposta antes. Era pintura nas paredes? Estavam nas paredes das cavernas. Exatamente. Pintura nas paredes das Pintura cavernas. da pré-história. Isso aí. Vocês são super inteligentes. Pintura na parede das cavernas. Que poderia ter vários significados. Tanto significado na pintura da parede das cavernas, que sim, pode ter o significado de contar o dia a dia, de contar o que se encontra lá, porque uma boa parte da pré-história é nômade, então as pessoas não eram fixas no lugar. Então, não ficavam fixas no lugar, né? Elas se moviam. Então, eu deixava ali numa caverna desenhado o que para quando um outro grupo chegasse, ele ia saber que ali eu encontrei a coleta de tal semente, a caça de tal animal, e assim por diante. Ou ela pode ter um significado religioso, no caso das pinturas das paredes. Alguns animais parece que tem uma sombra desenhada, é como se fosse o espírito. O que a gente supõe a partir dos registros? Que essa sombra é como se o homem pré-histórico tentasse projetar o espírito do animal, e capturando ali o espírito do animal, ele ele garantisse o sucesso na caça dele, que era uma das coisas de que dependia a sobrevivência dele. Ou a localização dele no mundo, a gente vai ver isso com a Cova das Mãos, a Caverna das Mãos, na Patagônia. Os pigmentos usados, vocês podem me interromper, tá? Lembrem disso. Os pigmentos usados, por que pigmentos e não tintas? Porque tintas passam por um processo industrial, um processo químico, tem todo um trabalho nelas. Aqui não, são pigmentos naturais, né? Porque era o que tinha na época. Então, eles iam usar pedaços de pedra, sangue, plantas, coisas assim que marcassem. Então, vocês vão ver vermelho, preto de carvão, ocre, âmbar, esse tipo de cor bem presente. Por isso que também não vai ter uma gama, uma Pantone completa, né, gente? Nas artes plásticas, a gente vai ter essa escultura linda, maravilhosa, e algumas outras que também vai estar no Para Saber Mais. As Vênus. Aqui a gente tem a Vênus de Willendorf, mas Vênus, Willendorf porque foi o lugar que ela foi encontrada. As Vênus, elas são esculturas que a gente associa ao culto à natureza.
E ao pedido, então, é como se elas fossem um pedido de fertilidade para a natureza, ou para uma força superior que eles acreditassem que regessem eles. Por isso que ela vai ter o formato de corpo que ela tem, com algumas partes avantajadas ligadas à fertilidade. Lembrem que o homem depende desse período, depende da fertilidade, mesmo que ele já tenha descoberto a agricultura e começado a desenvolver a pecuária, começado as primeiras criações, né? Mas ele depende, mesmo que ele tenha ali uma criaçãozinha de alguma coisa, ele depende que aquele animal se reproduza. Ele depende de que a plantação vingue, de que a plantação dê alguma coisa mesmo. Então, supõe-se que ele vai fazer isso através de cultos à natureza. Uma das expressões que chegou a nós são as Vênus. Como exemplo, a gente tem a Vênus de Willendorf, que não é a única Vênus, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de pintura rupestre. Aqui a gente tem... Aqui, por exemplo, possivelmente seria... eles estariam contando uma caçada. Aqui a gente tem a Cova das Mãos, a Caverna das Mãos na Patagônia. Provavelmente ela é feita em um tipo de stencil primitivo, tá? Então, provavelmente eles pegaram uma taquarinha, alguma coisa que pudesse ser como um canudo, e sopraram a tinta. Percebam que a tinta lembra bem os pigmentos, a marca de cor maior. Eu vou permitir uma pessoa entrar, qualquer coisa vocês me avisam e a gente se organiza, eu excluo depois. Então, é feita com a tinta sendo atirada nas mãos, tá? Nesse sentido, então, a Caverna das Mãos é como se eu marcasse onde eu passei, quem eu sou, quem passou por ali. A gente tem também os petroglifos, que são imagens gravadas em pedra, petro de pedra, e glifos de gravação, de escrita. Então, não precisa decorar os nomes difíceis, tá, gente? Só ter essa noção. Que são imagens ou geometrizadas como? Percebam aqui, ó. Parece um círculo, quadrado, linhas que lembram retângulos, outros círculos. Então, quando eu falo de geometrizado, eu falo abstrato geométrico, o geometrizado, eu estou falando disso. De imagens que não formam exatamente uma figura, mas que lembram figuras geométricas. Ou figurativas mesmo, animais, pessoas, animais. Outra forma de expressão, provavelmente ligada à religião, eram os menires, que eram pedras dispostas, mas daí vocês vão me dizer, tá, mas uma pedra? Então eu vou pegar uma pedra ali, não tô com nenhuma pedra, mas vou pegar uma pedra e essa pedra vai ser o meu monumento. Não, porque eles são dispostos, lembra que a gente, quando falou de poética lá, a gente falou da necessidade de intencionalidade, de ter uma intenção e um significado para ser uma obra de arte, mesmo que eu discorde dela. Mas se ela tem uma intenção e um significado, se eu posso atribuir para ela, isso ela pode ser considerada uma obra de arte. Nesse sentido, os menires são colocados de forma intencional, por isso que eles também são considerados representações artísticas. Os dolmens, que são como se fossem as primeiras obras arquitetônicas. Os cromlechs, eu propriamente não lembro desse nome, se vocês me perguntarem no dia a dia. Mas vocês vão lembrar, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver Stonehenge, que é um conjunto de menires que vai mudar, que vai fazer certos desenhos com o sol e que representa um lugar sagrado, um lugar de espiritualidade, alguma coisa assim. Como não é simplesmente pela ligação com a religiosidade, com algum tipo de religiosidade, mas como ele tem um significado e uma intervenção humana, então, nesse sentido, a gente considera uma obra artística. A gente vai ter no Brasil essas obras representadas pelas heranças dos povos originais.
Então, aqui eu trago para vocês o exemplo da arte marajoara, que vai meio que reduzir os petroglifos. Então, percebam que não pode não ser exatamente, mas ele mistura as coisas, mistura cerâmica com a grafia que eles faziam em coisas maiores. Aqui tem um vaso, uma urna funerária para guardar restos mortais de pessoas, né? E aqui outro vaso. A arte tapajônica, com representações humanas e da cosmologia, ou seja, do que se interpreta do mundo e da relação do mundo com forças superiores. Cestaria, trançados. Então, tudo isso também representa esse período. Nesse período também, o que a gente tem de registro é o surgimento da música. Então, nós vamos ter instrumentos feitos de pedra, feitos de madeira e feitos de restos de animais. Vocês estão vendo esse pedacinho furado na mão de uma pessoa? Eu coloquei essa foto para mostrar o tamanho na mão. É um osso de passarinho que virou uma flauta. Se vocês quiserem ver, ouvir alguns desses instrumentos, tem 3 vídeos aqui sugeridos. Tem um deles que está em alemão. Daí vocês vão me dizer, professora, você me coloca um vídeo em alemão com legenda em inglês para eu assistir? Mas não é isso, gente. É que no vídeo, por mais que a gente não entenda, e eu também não vou entender alemão, né? Posso até ler a legenda em inglês, mas o alemão não vou entender. No vídeo, eles tocam vários instrumentos, então quem tiver curiosidade pode dar uma olhadinha ali no vídeo. Então, o homem vai usar a música também como forma de expressão, ou como forma de lazer, ou como forma de comunicação, ou como forma de imitar o seu redor. Imitar um pássaro, imitar um som estranho, imitar alguma coisa. Como som de alerta também, para comunicar. Como que ele vai se comunicar? Ele vai dar um alerta, então ele vai ter um instrumento de sopro. A gente vai ver depois o que é um instrumento de sopro, né? Mas um instrumento de sopro, basicamente um instrumento que eu uso sopro para tocar. Eu vou ter uma flauta, algum tipo de apito que possa ser ouvido de longe e possa representar que possa indicar perigo ou indicar atenção para certos grupos. Da parte de arte e como comunicação e expressão, é isso. Daí nós vamos para a parte que não está, daí aqui estão as referências, caso vocês queiram ver de onde eu tirei o conteúdo dessa aula. Falei rapidinho para a gente não ir até 10h30, até porque nossa aula acaba 10. Fala, Gabi. Eu só não consegui identificar aquele ali que tem uma pedra. Peraí, esse aqui? Instrumento musical, Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai tocar umas músicas estranhas, Prof, né? isso aí não seria tipo um tambor para bater com o pedaço de madeira? Seria parecido, Arthur. É um instrumento de percussão. Ele é um litofone, tá? A ideia dele é que são pedras que podem ser que são tocadas e que formam melodias. Tá todo mundo conseguindo ver ali, né? Em modo teatro. Sim. Já dá. Só para vocês terem uma ideia, tá? A prof ficou mutada.
Professor, se mutou aqui na nossa sala. Professor, tá sem áudio. Prof, volta aqui. Tô voltando. Eu mutei para não dar eco, mas o vídeo vocês conseguiram ouvir, né? Sim. Sim, bem Sim, legal. top. Onde se localiza essas pedras? Ah, tem várias pelo. Ali é um arqueólogo francês, mas tem várias pelo mundo, assim, daí depende, querido. Aí, vamos ver essa aqui de onde é que é. Aqui só diz que é um litofone, mas tem uma reportagem ali no final que mostra pra gente. Vamos ver ali nas referências. Arte indígena, produção, artefatos, coiva, aventura na história. Aqui no Hypeness. Ah, não vem com link. Depois a gente vai olhar o artigo aqui do Hypeness. Então. Tem pessoas, Gabriel e demais colegas, que inclusive usam esse instrumento para músicas atuais. Eu vou me mutar, se eu esquecer de me desmutar, vocês me avisem, se vocês não estiverem ouvindo o vídeo, me avisem, só para não dar eco para vocês, tá? Tá bom. A senhora tá mutada, professora. Essa gente velha que vai entrar no computador não sabe nem usar um Meet, não sabe nem desmutar um microfone, ver se pode. Eu vou colocar. Prof, lembrou um pouco o Scaleno. Lembrou. Lira, vai lembrar vibrafone também, xilofone. Xilofone. Lembra bastante, bem lembrado, Miguel, bem colocado. E percebam assim, ó, que a gente vê, quando eu falo para vocês assim, que quem sabe a gente não tenha, registro, não consiga entender tudo que eles faziam. Percebam que eles tinham que ter alguma tecnologia no sentido de conhecimento de técnica, porque senão eles iam furar esse ossinho desse tamanho e ia partir o osso. Vocês já tentaram furar alguma coisa muito delicada sem cuidado? O que vai acontecer? Ela vai esfacelar, né? E não é o que acontece ali. Será que eles usam o mesmo material na escaleta? Na escaleta, não, né? Na escaleta, hoje em dia, dá um segundinho. Calma o coração.
Vamos pegar os brinquedos aqui. E tá tudo isso sendo filmado. Registrem-se isso. Chama que é de maquiagem. Ainda bem que eu não fiz que nem jornal, né? De estar arrumada só da cintura para cima. Eu preciso liberar espaço nas mesas. A escaleta. Vamos ver se vocês estão falando de escaleta ou de lira, né? Cadê o outro bico dessa escaleta falando isso? Ué? Enfim. Tá. Professora, é a lira que é que nem... É, que nem a o cara tava escaleta é batendo essa ali. aqui, né? A escaleta é essa aqui. Sim. Essa é a escaleta, então vai ser de plástico com teclas, vai ser um pouquinho mais desenvolvida. Eu tava falando da lira, professora. Isso. A lira vai ser bem parecida, só que a lira vai ser de metal e a lira é de pedra. Mas se a gente pegar um instrumento de percussão, tipo um tambor, ele seria feito de algum tipo de madeira, de pele, ele pode ser feito de pele. Eu sei, Nicole, eu sei a ideia porque eu toco instrumento de tecla. Então, eu teria que praticar um pouquinho, mas saberia tocar sim. Um dia, quem sabe, nós consigamos uma lira fluif. Mas então... Prof, Tô ouvindo, Arthur. eu sei tocar piano, que tal? A senhora treinando um pouquinho aí, eu treinando um pouquinho aqui, a gente faz uma banda quando eu voltar pro IF. Olha, nós Eu temos sei grupo tocar de trompete. música. Nós temos grupo de música, você se Eu prepare, sei então. tocar lira. Ah, então Sei vamos ter que tocar providenciar. bateria, pera. Eu toco teclado. Mas que Aí beleza! eu tenho uma banda. Vamos montar uma banda. Eu já toco na banda da escola do Roncalli, professora. É? Sim, eu toco trompete. Que ótimo. Eu tocava na banda também. Só que quem sabia ali no caso. Nós Eu não... dou apoio moral, pessoal. Mas temos outras oficinas ano que vem, voltamos todas. A ideia seria mais... O Caetano também, olha só, temos uma banda completa mesmo. Então, vocês se preparem para o ano que vem. Esse aqui é uma calimba. Seria mais ou menos um instrumento que não... que seguiria mais ou menos... Ele seguiria, aquele litofone, seguiria a ideia desses instrumentos, de lira, de xilofone, de metalofone, de glockenspiel, de sino. Mas imaginem aqui, ó, vamos pegar um sino, tá? Um sino não necessariamente eu vou usar com um projeto musical artístico por arte, quando eu falo lá de estética das funções da arte, né? De arte para fazer arte mesmo. Eu posso ter arte com fundação, para fazer arte com intuito religioso. Então, por exemplo, aqui. No caso, esse aqui provavelmente usado para meditações, né? Diferente de uma flauta que eu vou... Acabou a flauta. Que eu vou tocar com o intuito de fazer música, com um objetivo artístico. Quando eu falo de arte por arte, é isso, eu quero fazer arte. Eu não estou interessada no significado comercial, não estou interessada no... Eu estou fazendo arte para fazer arte, para ter uma expressão artística.
Então, esses instrumentos vão ter a raiz lá na pré-história. Esses todos que eu mostrei para vocês. Embora não sejam necessariamente iguais àqueles. Isto, gente. Parabéns, prof, arrasou. Faltou o teclado ainda, né? Vamos ter que arrumar agora, já, Carla, uma banda completa, né? Acho que eu vou ter que começar a procurar uns editais. Pois é, eu vou fazer torcida por vocês, viu? Porque eu não tenho muito talento pra música, não. Qualquer então. coisa a gente põe mais algumas pessoas para fazer coreografia, vai precisar de um coral também. Olha aí, Joyce, eu falei do coral, a Joyce se apresentou, mas tô amando essa turma. Sério, Gabriel? Eu toquei só aquele comecinho de November Rain uma vez. Tadadã, nem lembro. Olha a aula indo, né? Eu não lembro direito. Mas, enfim, gente. Obrigada, Maria Letícia. Mas, enfim, meus amores. A aula de hoje era isso. O que eu quero que vocês prestem atenção, que vocês lembrem. Que na pré-história já existiam formas de se manifestar e que existiam formas de se manifestar em todas as linguagens artísticas. O que são linguagens artísticas? Alguém sabe me dizer? Seriam diversas formas de representar a arte? De várias formas diferentes? É isso aí. As formas que a gente usa para representar, para se expressar em arte. Me digam uma. Ei, tem cola na tela, facinho. A A religião. música? Aí, Arthur e Luciano, viu? Vocês estão, todos 10 hoje, estão contribuindo para a aula demais. A Mas música... eu errei? Como assim? Eu errei, falei religião, errei? Calma, Gabriel. Mas Mas é uma forma de arte também. Mas é que a gente vai chegar no porquê da confusão, entendeu? É nesse sentido que tu me ajudou, porque se vocês não falam, não expressam essas coisas, eu não lembro de desfazer as confusões. Religião vai ter a ver com os usos da arte. Então, vai ter a ver lá com estética no sentido do para que fazemos arte. Seria o para quê. Então, eu faço arte para... Vamos pensar num Romero Brito. Todo mundo conhece Romero Brito? Lembra da arte dele? Sim. Sim. Não gosto dele. Hã? Miguel disse Não que gosto dele, prof. não gosta. Miguel, eu também Eu não não... sei quem é Romero Brito. Eu também não gosto muito de Romero Brito. Vou dizer para vocês, vou confessar isso, agora vai ficar gravado. Mas Romero Brito é o cara que faz esses quadrinhos. Eu não gosto dele porque eu acho que ele usa de uma forma deturpada o que o Picasso fez. Mas isso é uma conversa para outra hora. Esse aqui é o cara. Mas ele faz uma arte para quê? Será que esse cachorro com a bunda virada para trás tem um significado religioso? Não. Não. Não, acho Qual que é o não. significado disso? Nenhum. É abstrato, eu acho. Teatro? É para fazer uma obra de É só arte. um parceiro. É pra ele vender, prof. Ele faz obra pra vender. É uma obra de arte comercial. Prof, Agora vamos pegar aqui, deixa eu ver. prof. Oi. Ele tá de bunda pra cá. Parece que ele tá de lado e o rabo tá indo. O rabo tá na direita ali, ó. Como se fosse a parte de trás. Porque como pode ser? O que acontece? Ele vai fazer uma coisa parecida com um movimento chamado cubismo, que é um movimento que a gente vai estudar mais para frente que quebra a perspectiva. Ou seja, imaginem uma maçã. Eu travei. Imagine uma maçã. Quando eu vejo quando eu estou representando um quadro que eu represento a parte da frente, represento a distância entre as coisas, eu estou usando perspectiva. O Picasso ele vai quebrar isso.
E daí é essa ideia de, às vezes, você não saber, e vai transformar em geométrico. Prof, Oi, tem um que eu não lembro o nome do autor agora, que faz artes com lixos reciclados, sabe? o Vicky Aí, Muniz. isso. Então, esses significados, esse pra quê, tem a ver com o que o Gabi falou da religião. Então, essa parte é ligada à estética, os pra quês que a gente faz arte. E as formas. Em resumo, estética é isso. Quando eu falo de linguagens, é o como. Então, eu vou fazer na música, nas artes cênicas, que são as artes que a gente usa o corpo e a cena. Então, lembrem, cenas cênicas, na dança e nas artes visuais, que englobam as artes plásticas, ou seja, escultura, pintura, arquitetura, cinema, e também nas artes mistas, nas linguagens contemporâneas, né? Flash dance é o filme, flash mob, performance, instalações, esse tipo de coisa, que a gente vai ver com calma. Mas hoje o que eu queria falar para vocês é que a forma, mesmo naquele período, a gente dividia a arte em linguagens. Vamos ver. Miguel, Karine que está falando aqui no WhatsApp comigo, mas eu não consegui responder. Me fala um período. Vamos, o Vicky Muniz, vamos ver o Vicky Muniz aqui. Então, a forma que eu escolho fazer, por exemplo, aqui. Eu vou ter um significado diferente para essa obra de arte. Então, e vou ter uma função diferente. A função é refletir sobre um papel social, refletir sobre é uma arte que tem um outro sentido. Nessa direção vai ser a estética da obra, né? Qual é o objetivo, qual é a forma que foi usada, para que ela foi feita. O significado, o que é a poética e como é a linguagem artística. Mais confundi vocês do que expliquei, né? Mas tudo bem. Mas deu para entender, prof. Mas isso a gente vai vendo com calma também, tá? Obrigada, Karine. E eu já vou te ouvir aqui no WhatsApp, já vou ver o vídeo que tu me mandou. Não, bem tranquilo, prof. E vou responder as outras pessoas também. Nesse sentido, o que eu quero que vocês façam hoje, daí a gente já pode emendar, voltar a conversar normalmente, só porque daí eu quero deixar vocês mais organizadinhos. Ai, meu Deus, caiu, baixou. Não, faça assim. Por que você faz isso? Compartilhar essa guia. Lá no Siga de vocês, deixa eu ver como é que tá aparecendo para vocês, se tá aparecendo direitinho. Que eu vou completar agora, depois da aula, que tá com a numeração errada, e agora que eu vi, porque eu não numerei as aulas dos sábados, por isso que tá diferente o número, porque no meu registro das pautas, no meu registro das pastas ali tá registrado aula por aula. Mas enfim, ignorem o número que eu vou consertar, tem as instruções da aula, porque, obviamente, lógico que vocês vão entrar e vão entrar na disciplina, né? Não vão entrar, não vão olhar só a atividade. Daí vocês vão nessa última aula de hoje, na aula de 21/9. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ler as instruções, vocês vão ver, vão ter os slides, vão ter a gravação aqui, que eu não poderia postar antes, né? Porque não. E vai ter aqui uma atividade sobre linguagens artísticas, que é muito difícil. Eu não sei se vocês vão conseguir fazer em 2 semanas. Eu, no lugar de vocês, ficaria sem dormir. Vocês vão ter que me explicar com as palavras de vocês, e com base no que a gente estudou hoje, o que são linguagens artísticas e qual que é a importância delas na história da humanidade, na cultura humana, etc. E depois vão me contar, isso no diário, onde que vocês vão colocar essa atividade? No diário de bordo. Obrigada. Aonde mesmo?
No diário, mas eu já estava fazendo uma folha separada no LibreOffice. Tá bom, não tem problema, depois copia e cola. Sim. Não precisa ser Eu muito achei grande que a era pra botar nesse explicação, né? espaço de comentários ali, professora. Você sabe que vocês dois falaram ao mesmo tempo, né? E que eu sou uma pessoa velha, eu tenho déficit cognitivo. Não precisa ser muito grande a explicação em si. Não, E dá para colocar algumas imagens? dá. Gabriel, Eu achei que era para colocar nos comentários que podem ser visualizados pelo professor. não. Vocês vão ali em escolher arquivo. Deixa eu falar, Carol. Então, vocês vão explicar o que é linguagens artísticas, aí vão explicar do jeito de vocês, tá? Só que, claro, com a resposta correta, de acordo com o que a gente estudou, né? Não é porque é com a palavra de vocês. Vocês não vão fazer aquela tirinha do Calvin de inventar uma língua alienígena porque o professor pediu nas suas palavras, né? Em língua portuguesa, evitando o uso de abreviações, evitando o uso de palavras coloquiais, né? Vão colocar no formato, mas com as palavras de vocês, com a carinha de vocês. Se vocês querem colocar uma imagem, se vocês querem colocar um exemplo, até porque vocês vão ter que dizer, depois que vocês explicarem o que é e qual que é a importância para a cultura humana, vocês têm que dizer quais são as linguagens mais presentes que vocês mais usam no dia a dia e em que momentos vocês usam. Ai, prof, mas eu nem uso arte, eu nem gosto, mas vocês não assistem TV? O que vocês acham que são séries, que são as novelas, que são séries, se vocês quiserem? Vocês podem ver no Globoplay, na Netflix, a gente tem novelas de todos os países que estão como séries, no Amazon Prime também, ou em outros streamings, né? Audiovisual, teatro, música, dança, vale até aula de zumba. Tá? Começo a conversa com a Caroline. Luísa. É para ser escrito, a gente fazendo vídeo, um áudio, uma dança, o que é para fazer? É para ser escrito. É para ser escrito, porque qual que é a ideia? A ideia é que hoje a gente viu a importância e viu como que surgiu. Aí, a partir da aula que vem, a gente vai ver as linguagens em si, que vai dar quase final do ano, né? Então, a gente vai ver uma aula só sobre artes visuais, uma aula que nós vamos ver se vai ser só sobre música ou sobre música e artes cênicas, dependendo de como tiver nosso tempo. E... porque daí a gente vai ver também arte no século XX. E aí, então, como nessas outras aulas vocês vão ter outras atividades, não se desesperem ainda, calma, que a prof nem expõe vocês tanto. Então, a ideia é essa, que vocês façam o escrito, mas é claro, lembrando que o diário é um instrumento de aula, mas com cunho pessoal. Então, a gente usa diário, o termo é diário e não caderno, porque vocês podem intervir. Mas, Alan, tu pode colocar exatamente isso, que tu gosta muito de música mesmo, não sabendo tocar um instrumento. Nesse sentido que vocês podem colocar. E daí vocês podem colocar imagens, vocês podem mandar junto o link de uma gravação de vocês cantando, declamando, de um vídeo que vocês achem legal. Vocês podem inserir tudo isso no diário de vocês. Mas não é necessário, né? O que é preciso é a parte escrita. Aonde? No diário. No nosso diário. Obrigada. Mais alguma dúvida, amores? Tudo tranquilo, prof. Não, nenhuma dúvida. Não. Por último, então, eu vou agora encerrar a apresentação. Então, eu vou colocar ali no Siga a gravação da nossa aula e os para saber mais, tá? Os vídeos e os textos complementares. Lembrem que o que está gravado ali como para saber mais, vocês precisam ler, é obrigatório? Não. Não. É só para quem quer
Saber mais. Saber mais. Obrigada. Fala, Paola. É para enviar com o diário de bordo, né? Com o diário de bordo. Tá. Isso Vou aí. te mandar no WhatsApp para pedir o diário de bordo, porque eu não tenho mais salvo. Meu Tá. note estragou de novo. Não tem problema. E se algum de vocês também, porque eu sei que tem gente que usa, eu sei que ainda tem gente que precisa usar o celular, que às vezes o computador não funciona. Foi o meu caso. Hoje de manhã o atraso foi porque o computador resolveu que ele ia ficar lerdo. E então eu sei que às vezes isso acontece. Se vocês precisarem de ajuda para usar o Drive, para qualquer coisa assim, peçam, tá? Marca um horáriozinho ali, a gente senta junto, porque às vezes é 10 minutos que a gente se reúne sozinho, mas que a gente consegue resolver a situação. E lembrem assim, ó, não existe pergunta boba. Se vocês têm dúvida, perguntem. Não existe pergunta boba. O que eu vou falar por último para vocês? Por último, para vocês, já vou encerrando a gravação aqui, inclusive, eu tenho um convite.